Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigre, analista CNPI fundamentalista. Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro de 2017 e vamos começar mais um vídeo aqui do canal Dica de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a pegadinha do preço sobre lucro. O preço sobre lucro, como vocês já devem ter visto em diversos vídeos meus, em diversos artigos meus, inclusive nas análises lá dentro da área de membros, é talvez o indicador que eu mais utilize para analisar empresas, principalmente aquelas que geram lucro constante ao longo do tempo. Mas você usar apenas esse indicador pode te trazer problemas, ainda mais se você usar apenas o indicador desse momento, tá? Só o último indicador disponível. Vocês devem estar lembrados que eu, algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo mostrando sobre empresas que estavam pagando dividendos extraordinários e que eles não iriam ser mantidos ao longo do tempo. Então, o que acontece? Você tem lá uma empresa como a Unipar que pagou R$ 4 por ação de dividendo e ela não tem lucro para manter esses R$ 4 por ação para sempre. A gente tem agora a SLC Agrícola que pagou 200 milhões de dividendo, mais de R$ 2 por ação, e ela não tem como manter isso. Ano passado, com o gás pagou R$ 10 por ação e ela não tem como manter esses R$ 10. Então, é importante sempre analisar na questão do dividendo se a empresa tem como pagar, continuar pagando esse yield atual com os dividendos futuros. Mas o vídeo de hoje é sobre preço sobre lucro. Da mesma forma que existem dividendos extraordinários, existem motivos que fazem o lucro crescer muito. E motivos que a gente chama de não recorrentes. Ou seja, são motivos que aconteceram em um determinado momento, em um determinado trimestre, mas que eles não devem se repetir. Tá? E aí a gente tem que ficar pensando nisso, a gente tem que entender isso. Quando a gente estiver diante de um não recorrente, a gente precisa tomar muito cuidado com esse preço sobre lucro. O ideal é a gente tirar o efeito não recorrente e ver qual seria o preço sobre lucro real daquela empresa, para aí sim analisar se vale a pena ou não. Aquele é o lucro real que a empresa poderia dar. Então, existem várias formas, tá, de lucro não recorrente. Pode ter um aumento esporádico de receita, pode ter um ativo fiscal que estava diferido ao longo do tempo, pode ter um ganho no ativo, fizeram uma remensuração dos ativos da empresa e descobriram que os ativos da empresa valem 3 bilhões a mais, por exemplo. Então, isso vira lucro em um determinado trimestre direto, tá? Dentre outros motivos. Então, agora eu vou mostrar, vou até tirar eu aqui, vou mostrar aqui no Guinvest, tem uma parte aqui que você coloca de pesquisa. Então você bota aqui, pesquisa, preço sobre lucro até 5. Eu já fiz isso aqui, e aí a gente tem aqui, ó, as empresas que têm preço sobre lucro até 5. Como vocês sabem, isso significa que, teoricamente, em 5 anos, a empresa vai voltar a gerar exatamente o preço que você pagou. Então seria muito interessante isso. Aí você vê aqui uma Transmissão Paulista, uma empresa enorme, que tem aqui 2,1. Será que de 2 em 2 anos ela vai realmente conseguir gerar de volta exatamente o lucro, o preço da ação em lucros? E aí a gente clica aqui em cima para a gente analisar a Transmissão Paulista. E é isso aqui que é importante a gente ver. Olha só, a gente vê que teve um determinado período aqui, ó, que ela teve um lucro que não tem nada a ver com o resto do lucro dela. Isso aqui foi um lucro de mais de 4 bilhões. Tá? Eu sei o que é isso, porque eu já analisei Transmissão Paulista. É uma remuneração dos ativos que existiam antes do ano 2000 e que não podiam ser depreciados, e essa legislação mudou. Então,
Isso vai gerar uma receita para a empresa de 7 bilhões nos próximos 8 anos, pagos parceladamente. Se a parcela do governo aí pagar exatamente essa remuneração nos próximos 8 anos, isso vai ser bem interessante para a empresa em termos de caixa, mas em termos de lucro ela já lançou isso. Tá? É a forma correta de fazer isso contabilmente. Tirando os impostos, deu esse aumento de lucro aqui de 4, alguma coisa bilhões. Esse lucro aqui, ele não é possível se manter no longo prazo. Qual é um lucro possível de se manter no longo prazo aqui? Em torno de 1 bilhão, por exemplo. Tá? Se a gente somar esses trimestres aqui, mais alguma coisinha desse trimestre. Ela poderia talvez chegar em 1 bilhão aqui, que foi o máximo que ela chegou. Aí a gente vê que hoje o valor de mercado dela é 11,5 bilhão. Então ela tem um preço sobre lucro real, tirando esse efeito não recorrente, em torno aí de 11,5. Tá? Eu não fiz a conta aqui exatamente 100% certa, eu não olhei realmente quanto é, mas a gente pode estimar aí que está entre 10 e 13, mais ou menos. Tá? E tem outros exemplos, tá? A própria Unipar aí, a gente vai perceber aqui, ó, por que ela está com esse preço sobre lucro de 3,4? Será que a cada 3 anos ela vai gerar em lucro o valor da ação hoje, R$ 12,30? E aí a gente vai ver aqui, ó, teve um efeito não recorrente. O normal é a empresa gerar aqui, ó, em torno de uns 40 milhões, talvez 50 milhões de lucro em um trimestre. E teve um trimestre ali, no quarto trimestre do ano passado, ó, normalmente ó, até menos, 25 milhões, 35 milhões, no ano anterior foi 10 milhões, e a gente viu que no quarto trimestre de 2016, ela gerou aqui ó, 200 milhões. Então, esse 200 milhões aqui, se a gente transformar isso em 35 ou 40 milhões, a empresa vai ter 170 milhões a menos de lucro, mas isso é o lucro recorrente dela. Então a gente teria aqui uns 125, 130 milhões. No 991 milhões atuais, a gente está falando de um preço sobre lucro aí de 7, que ainda é barato, tá? Mas não é a pechincha que é 3,4. Enfim, a gente tem outros exemplos aqui. Mas a questão é, o vídeo de hoje quer mostrar para vocês como é importante não se fixar apenas nesse preço sobre lucro aqui atual. Tá? Por isso, até quando a gente entra lá na área de membros, a gente vai ver aqui que a carteira de preço sobre lucro abaixo da média pega os preços sobre lucro da empresa desde 2010. Então eu tenho como analisar essas empresas, ó, desde muito tempo atrás. Tá? E aí o efeito não recorrente ele passa a ser menos sentido. Tá? Então a gente pega uma São Martinho aqui, por exemplo, que tem a mediana em 25,23, ó, que entrou na carteira. A gente vê aqui ó, que ao longo do tempo ela realmente gera esse tipo aqui de preço sobre lucro. Tá? 16, ó, 29, 30, 15... A gente vê aqui que teve uma queda em torno de 20 e pouco, 30 e pouco para 16 ou 18. Tá? Enfim, isso aqui é muito importante aí vocês terem essa noção. Queria aí agradecer a todos por estarem acompanhando esse vídeo. Espero que tenha aí respondido a dúvida de algumas pessoas que gostam de olhar só o preço sobre lucro e já comprar ação, ou que gostam até de usar a fórmula de Graham, que fala sobre o lucro por ação também. Às vezes o lucro por ação está muito alto por causa de um movimento desse. Tá? E aí, enfim, queria agradecer aí de novo a todos. Se inscrevam no canal. Muito obrigado e boa noite. Bons investimentos. Tchau, tchau.